Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Abraçando a Graça. Eu sou o seu irmão em Cristo, Lucas Medeiros, e estou aqui para pregar o Evangelho. E já vou logo começar a falar daqueles abençoados irmãos e irmãs que são novos aqui neste canal Abraçando a Graça. Bom, se você gostou dos nossos vídeos, inscreva-se e deixe seu like. Pelo contrário, aqueles que achar de qualquer forma que nós estamos errados, que nós não pregamos a verdade, bom, vocês só é cancelar a inscrição e sair do canal. Eu não estou aqui para brigar com você, eu não estou aqui para falar de você, eu estou aqui para pregar o Evangelho, que tem que ser pregado. E é como surge a minha frase: muitos estão ao seu lado, mas milhares estão contra você. Muitos não suportam a verdade, mas outros cooperam e ajudam a levar estas verdades do Evangelho a muitas vidas. E está aí, né? O nosso tema. Este vídeo é para aqueles que ainda têm dúvida a respeito do diabo. E hoje o tema da nossa mensagem é o seguinte: se o diabo existe como um ser espiritual do mal, então Jesus mentiu nesta passagem. É exatamente isso que nós vamos falar hoje, né? Eu mandei um vídeo aí no nosso canal e depois de 2 semanas ele viralizou e tem muitos abençoados que estão criticando, outros estão contra, já outros concordam. E este vídeo eu vou mostrar para vocês que aqueles que dizem que o diabo é um ser espiritual do mal, essas pessoas estão chamando Jesus de mentiroso. E vamos ler esta passagem. João, capítulo 6, versículos 70 e 71, que diz assim, preste bastante atenção para que você entenda perfeitamente. Respondeu-lhe Jesus nos dias de sua carne, então fala: não vos escolhi os 12 discípulos, e um de vós é o diabo. E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. É o que? Eu estou lendo a mesma Bíblia que você lê. Por acaso você nunca leu este versículo aqui? Para você dizer que eu não leio Bíblia? Muitos, como eu já falei, muitos me criticam, muitos falam, mas estão equivocados em seu entendimento e em suas palavras. Ah, é porque você não lê Bíblia? É porque você está falando heresias? Se você diz que o diabo não existe, você está indo contra a palavra. Você está indo contra a Bíblia. Porque de Gênesis a Apocalipse fala de diabo. Abençoado, você sabe o que significa diabo, pelo menos? Sei, é claro que eu sei. É o quê? É um ser espiritual das trevas do mal. Você aprendeu isso aonde? Você escutou aquela pessoa falar? Você aprendeu com seu dito pastor da congregação? Está errado. Está completamente errado. Como assim? O próprio Jesus disse: eu escolhi um dos 12.
mas um entre vós é o diabo. E dizia ele de Judas Iscariotes: ah não, mas eu não acredito em você não, e tal. Não, exatamente. Muitos não querem acreditar, mas está aqui na palavra. Eu estou lendo na versão Almeida Revista Corrigida. Mas, para que não ocorra dúvidas, eu vou ler esta passagem na versão Almeida Revista e Atualizada. Aquele que lê, entende plenamente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi os 12? Contudo, um de vós é o diabo. E fala, referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Eu pergunto a vocês aí, abençoados, que diabo era esse? Judas, ele era um ser espiritual, de cauda e chifre, com tridente, vermelho? Não, abençoados. Judas era uma pessoa carnal assim como eu e você. E para vocês verem, ele foi chamado de diabo. Logo nós entendemos que diabo é opositor, que diabo é a própria carne. Mas o que Judas fez de errado para Jesus chamar ele de diabo? Ele traiu Jesus. Ele deu lugar à sua própria carne, o vendendo por 30 moedas de prata. Vendeu Jesus ali por 30 moedas de prata, né? E lá em Marcos, o relato fala que Judas, ele fala aos soldados romanos o seguinte: aquele que eu beijar é este que vocês irão pegar, é este que vocês irão prender com segurança. É isso que diz os relatos. Depois você leia aí na sua casa, lá em Marcos. E então Judas, né, depois de ter falado isso aos soldados romanos, ele chegou assim e beijou Jesus. Então foi a partir dali que aconteceu tudo, né? Os soldados vieram, prenderam Jesus e tal. E foi o quê? Judas traiu, enganou Jesus, vendendo ele por 30 moedas de prata. Judas, ele deu lugar à sua própria carne. Mas vocês sabem quem era Judas? Judas, ele era uma pessoa educada. Ele fazia parte do grupo dos zelotes. E lá em João, capítulo 13, versículo 29, diz que Judas, ele era um tesoureiro. Abençoados irmãos, Judas, ele era apóstolo. Ele nunca tinha sido disciplinado pelo mestre. Ele estava entre os 12. Era inteligente, fino, calculoso. Era um homem educado. E para vocês verem que foi ele que traiu Jesus entre os 12. Mas o que de fato é o diabo? Somos nós. Você é o diabo. Como eu sou o diabo? É você. Exatamente você que tem inveja do seu irmão, que hoje você diz que é amigo e amanhã é inimigo. Você é o diabo quando dá lugar à sua carne. Judas, ele deu lugar à sua própria carne. Por isso, então, Jesus o chamou de diabo. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer naquele momento, naquele dia. Por isso, então, que ele falou, abençoados irmãos. Mas eu ainda vejo que tem abençoados aí, né? E diz que eu prego heresias, né? Chama eu de herege. Diz que eu não leio a Bíblia, a palavra. Como assim? Vocês é que não leem, porque está aqui. Está aqui. Não foi eu que coloquei, não foi eu que escrevi. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Só não leem
e entendem se não quiser. Abençoados irmãos, vocês entendem perfeitamente? Ah, mas é porque eu não entendo o que ele fala. Ele estava até falando certo, mas quando falou que o diabo não existe, já começou a falar errado. Eu nunca falei que o diabo não existe. Acho que você entendeu errado. Diabo é a própria carne. Escute atentamente o que eu vou lhe falar nesse exato momento. E coloque isso em sua mente. A palavra diabo vem do grego diabolos, que por sua vez tem origem em diabelim. A ideia é literalmente oposta à da integridade. Uma ideia literalmente oposta à outra que está correta, a outra que não foi mudada do seu estado físico. Vocês entendem perfeitamente? Uma pessoa fala a verdade, já vem a outra com a mentira, tentando por fim da força dizer que aquela outra pessoa está errada. Diabo, do latim, diabolos, por sua vez originado do grego antigo translândia, que significa recusar, retrucar, argumentar, que é entendido como o quê? Como negador, caluniador, opositor ou acusador, aquele que nega, aquele que dá lugar à sua própria carne, aquele que se opõe a coisas ruins. Se você se opõe a coisas ruins, se você dá lugar à sua carne, bom, você é o diabo. Vocês entendem perfeitamente? É como eu já tenho dito, Deus, ele habita no nosso espírito, mas na nossa carne não. A nossa carne é do mal, o pecado habita na carne. O pecado, ele habita na carne. Ah, mas e demônio? Ah, mas o que é demônio? Demônio, ou daimon, significa força, impulso, e passou a ser identificado como força negativa do mal. Diabo quer dizer opositor, aquele que causa divisão, ou seja, aquele que é contra a outra pessoa. É como eu falei para vocês, Judas tinha o seu exterior, o seu estado físico, a sua pessoa física era uma pessoa cautelosa, boa, inteligente, um homem educado, mas foi ele, dentre os 12, que traiu Jesus. Tenha cuidado com pessoas que se dizem seu amigo e amanhã é seu inimigo. Hoje, elas querem ter amor por você. Amanhã, elas falam mal de você. Tome cuidado com essas pessoas que se dizem ser santas de Deus. Ah, é porque eu sou santo, é porque eu não cometo coisa errada. Alô, abençoados. Você diz que não comete coisa errada? Você está habitado nesta carne e diz que é santo? Santo é Deus, abençoados irmãos. Santo é o Espírito. O nosso espírito não há pecado, embora a carne é pecaminosa, abençoados irmãos. Há muito pecado na carne. Todos nós somos transgressores. Claro que somos. Mas por quê? Porque estamos habitados nesta carne. Aí então eu trago a frase aqui do apóstolo Paulo para vocês que eu costumo citar em meus vídeos quando eu falo em obras da carne, né? O apóstolo Paulo, ele fala: miserável homem que eu sou. Ele fala, ele chama-se de miserável, a pessoa em si. Miserável homem que eu sou, porque quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Mas quando eu não quero fazer o mal, eu faço e continuo fazendo. E continuo fazendo. Esta carne, ela é do mal, é adâmica, terrena, caída. E em Marcos, capítulo de número 14, versículo 38, diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, ele está pronto. Mas a carne é o quê? É fraca. É fraca, abençoados irmãos. Aquele que diz, eu não vou fazer isto, eu não vou fazer aquilo, tudo bem, você não vai fazer, mas permaneça neste entendimento, permaneça dizendo que você não vai fazer isto, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Embora eu diga que não vou fazer isto, vem aquela tentação e eu já vou, por fim da força, eu faço aquilo. E por mais que eu diga que não vou fazer, eu faço e continuo fazendo. Diabo, como eu falei para vocês, é a própria carne. Esta carne do mal é opositor. Se você diz que diabo é um ser espiritual das trevas do mal, você então fala que Jesus mentiu nesta passagem de João, capítulo 6, versículos 70 e 71. Vocês entendem perfeitamente? Muito obrigado pela participação de todos. Espero que você esteja entendido. Se você ainda não entendeu e ainda acha que isto é errado, não critique, mantenha o respeito aqui em nosso canal, ok? Então, até o próximo vídeo.